Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, amanhã é dia de mobilização nacional, é dia de greve geral, 28 de abril, por conta das medidas do governo federal no que diz respeito ao direito dos trabalhadores, sobretudo a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, as privatizações, enfim, toda essa agenda que já estava superada desde a década de 90, que de repente voltou com toda a força em razão dessa circunstância política que o Brasil se encontra. É lamentável que o Brasil tenha que andar para trás dessa forma. Este modelo, esta política neoliberal, é uma política que se demonstrou ineficiente para gerar oportunidade ao povo brasileiro. É um canto de sereia, é uma enganação. De fato, não vai resolver os problemas do país. E nem é uma agenda para enfrentar a crise, como alguns falam. Não é para enfrentar a crise. É uma agenda que sempre esteve colocada como interesse daqueles que estão no topo das forças econômicas do nosso país, sempre se interessaram em implantar medidas como essa. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização, etc. Portanto, a classe trabalhadora, através das centrais sindicais, estão se mobilizando no Brasil inteiro, e aqui no Maranhão não será diferente, para fazer este movimento nacional, que é um movimento legítimo em razão dessas medidas. Inclusive ontem, o Congresso Nacional aprovou em primeira votação a chamada reforma trabalhista, que tem no seu cerne, que tem no centro das suas atenções, a mudança e a violação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, uma conquista histórica dos trabalhadores desde os tempos de Getúlio Vargas. Atravessou a ditadura militar inteira e ninguém mexeu na CLT. E agora, neste governo, em pleno século XXI, chega um governo sem voto, sem respaldo, sem a legitimidade popular e simplesmente diz o seguinte, que os acordos dos patrões com os empregados vai ter mais valor do que a CLT. Isso é destruir, é desmontar toda uma concepção, toda uma estrutura que sempre deu proteção ao trabalhador brasileiro ao longo dessa história. É o mínimo que se tinha e agora simplesmente estão jogando na lata do lixo. Lamento profundamente que a maioria da bancada maranhense tenha votado a favor desta decisão, votado a favor desta reforma, a reforma trabalhista, como hoje já é de conhecimento público. Lamento profundamente, porque aqui no Maranhão nós temos quase 40% da população que vive de atividade rural. E eu vi com os meus olhos o trabalho escravo, a precarização extrema das forças de trabalho no interior do estado do Maranhão. Ainda é uma realidade existente, ainda é algo que acontece. Aí vem um sujeito querer me convencer que se fizer essa reforma vai melhorar a vida dessas pessoas. Muito pelo contrário, vai ficar muito mais difícil para eles, porque muitas das vezes esses acordos entre patrões e empregados não passa de um conchavo, de uma cooptação, porque nós sabemos como é esse processo e a ascendência que tem o capital sobre o trabalho. Portanto, é uma preocupação que a gente traz para esta casa, porque nós não podemos ficar omissos diante de uma situação tão grave quanto essa, mas aqui fica a nossa declaração de apoio, o nosso alinhamento e o nosso empenho para que as mobilizações de amanhã possam ter êxito e que esta voz deste povo que vai para a rua possa ser ouvido. Quero aqui, inclusive, cumprimentar a todos os representantes da Igreja Católica, a CNBB, passando pelos bispos e também muitos padres que hoje estão também na mobilização
dos seus fiéis e da população em razão dessas medidas. Cumprimento também o Papa Francisco, que não mediu esforços de endossar essa luta do povo brasileiro contra essas medidas. Portanto, não é uma luta isolada, não é uma luta de uma corporação, não é uma luta de um gueto, é a luta de um povo, de toda uma geração, de toda uma gente espalhada por esse Brasil que não aceita ser atropelada nos seus direitos, como está acontecendo nesse momento. Senhor presidente, eu espero que essa casa tenha sensibilidade e que o conjunto dos colegas ajudem a reforçar essa luta em prol do povo brasileiro e em prol dos direitos que foram conquistados historicamente. Muito obrigado, senhor presidente.